Olá, pessoal. Muito bom dia para todos vocês que estão nos assistindo. Um grande prazer estarmos aqui hoje. Eu sou a Lara Crivellaro, diretora acadêmica do EducBank, e é uma honra poder estar aqui mais uma vez num evento em parceria com o Ciesp. Hoje nós vamos falar sobre educação financeira e sabemos que os reflexos da economia impactam diretamente todos os setores da sociedade. Mas não é de hoje que vemos as escolas particulares brasileiras encarando um problema institucional que quase nenhum outro setor sofre, que é a dificuldade de acessar capital. Ainda mais capital de qualidade. É notório que num cenário com a atual escassez de alternativas palpáveis, é consistente o apoio de toda a comunidade escolar. Segundo o IBGE, o desemprego atinge 3 milhões de pessoas e a questão da inadimplência das famílias cresceu muito. Houve um incremento de 2,6 milhões de endividamento. Isso atinge diretamente as escolas. Diante desse panorama, então, a educação básica privada no Brasil vem sofrendo graves consequências. Segundo o Censo Escolar de 2021, o número de matrículas registradas nas escolas particulares teve uma queda de 10% nos últimos 3 anos, afetando principalmente a educação infantil, como todos nós sabemos e acompanhamos. Pois é, não é uma tarefa simples ter previsibilidade financeira na gestão das escolas. A sazonalidade da inadimplência, somada à dificuldade de acessar capital, desvirtuam o gestor de ações mais estratégicas, consumindo muito tempo com as atividades corriqueiras do dia a dia. E a gente sabe que a função da escola é ensinar. E um gestor preparado para cuidar do seu pedagógico acaba tendo um resultado muito melhor. Por isso a gente trouxe aqui para falar sobre esse tema na manhã de hoje o Felipe Ferreira, que é CEO do PROESC, do Sistema Online, especialista em gestão financeira e pedagógica de escolas e cursos, com 14 anos de atuação como CEO, com mais de 3 mil escolas, 1.200.000 alunos, com clientes no Brasil, em Portugal, Moçambique e Angola. Bom dia, Felipe. Bom dia, Lara. Prazer estar aqui hoje, agradecer pelo convite. Espero contribuir aí com os gestores sobre formas de ter uma gestão financeira mais eficiente. Muito bem. E junto com o Felipe teremos o Caio Noronha, que é diretor financeiro do EducBank, formado em economia pela USP, com MBA e executivo em finanças pelo INSPER. Trabalha em finanças há mais de 10 anos, tendo passado pelo Santander, Ambev, ZX Venture, e atualmente é o nosso diretor financeiro e cofundador do EducBank. Trabalha lado a lado com grandes escolas brasileiras e grandes prestadores de serviços no setor financeiro. Bom dia, Caio. Seja bem-vindo. Bom dia, Lara. É um prazer gigante estar aqui hoje, junto com você, junto com o Ciesp, junto com o Felipe. E sem dúvida, a gente vai bater um papo muito legal aí sobre mercado, sobre gestão financeira e espero que seja de muita colaboração aí para todo mundo que está ouvindo. Sem dúvida será, Caio. Bom, eu vou deixá-los. O Caio inicia, então, essa fala e voltamos mais ao final. Eu queria convidar todos vocês que quiserem deixar suas dúvidas, que o façam no chat e nós estaremos aqui selecionando essas perguntas todas para que no final a gente possa responder todas as dúvidas. Um bom dia aí a vocês e uma boa apresentação, gente. É com vocês. Obrigado, Lara. Obrigado. Boa. Vamos dar start então aqui, Filipão. Vamos. Acho que antes de mais nada, para ficar claro para todo mundo, a gente tentou ao máximo buscar nas próprias escolas, né, conteúdo para trazer aqui, entender as maiores dificuldades, né, e juntos aí elaboramos um material para servir como, né, um norte na discussão de hoje. Então, a gente vai falar um pouco sobre gestão financeira básica, vamos falar um pouco sobre cenário macroeconômico, e também a gente vai falar um pouco aí sobre novos tipos de tecnologia, serviços financeiros, utilização de dados que poderiam ajudar aí as escolas no dia a dia, né? Perfeito, Caio, acho que é isso mesmo.
Boa. Se puderem já prosseguir com os slides, ou eu mesmo consigo fazer, acredito, né? Perfeito. Então, a gente até trouxe uma imagem aqui interessante para tentar dar um norte para vocês, que é, vamos imaginar aí que a gente vai fazer uma navegação, né? Então, é muito mais complexo e envolve vários itens aí do que a gente pode imaginar. Então, o primeiro ponto de uma navegação é a gente ter um barco, né? A gente tem que ter um barco de qualidade que aguenta, né? É preparado para uma navegação específica em oceano. E é disso que a gente está chamando aqui de gestão financeira básica, né? Então, eu acho que o primeiro ponto de tudo, a gente trouxe um conteúdo muito simples, mas dinâmico aqui para mostrar para vocês, é trazer algumas coisas interessantes sobre o que é o básico do básico sobre uma gestão, né, seja financeira, seja de business dentro de uma empresa, que eu acho que é o primeiro passo de tudo. Né? Não adianta tanto a gente só falar de inovações, de tecnologia, se o core, né, a base da gestão financeira de uma empresa não está rodando da melhor forma. Depois a gente vem com o oceano, que a gente está chamando aqui de cenário macroeconômico. Então, é imprevisível, né? A gente vê esse ano aí o tanto de coisa que está acontecendo, né? Temos eleições esse ano, temos Copa do Mundo, o Covid aí, né? 2, 3 anos aí. Uma guerra que veio aí sem ninguém esperar, sim. Exatamente. Então, é muita imprevisibilidade e o oceano sempre vai ser assim, né, Filipão? Então, sim. A gente tem que saber ler, tem que saber ler indicadores, tem que saber ler como que cada indicador interfere na sua atividade, né? E a gente trouxe um pouco aqui para tentar ajudar um pouco vocês, tá? E por fim, a tecnologia, né? Assim, a gente está chamando de tecnologia aqui, mas na verdade são inovações, né, que podem ajudar vocês a dar um passo a mais, né, Felipe? Seria a parte de estratégias, né, Caio? Assim, a escola ela tem que ter ações preventivas, adaptativas e evolutivas, né? Então, assim, você tem que estar preparado para, como você está navegando no oceano, se o mar estiver calmo, eu tenho que saber como lidar. Se o mar estiver agitado, eu tenho que ter estratégias para lidar naquele cenário. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre soluções que a sua escola pode implementar, sejam elas de origem tecnológica, de serviços que você pode consumir, para passar por esse oceano agitado que a gente está vivendo, né? Então, acho que o cenário que o Caio vai passar é basicamente esse. Perfeito. Perfeitíssimo. Bom, então vamos nessa. Vamos começar um pouco a falar sobre gestão financeira básica e, se puderem passar, eu agradeço. Beleza. Mais um, por favor. Eu acho que aqui, eu não vou passar por pergunta a pergunta, mas é uma reflexão que eu queria que todos vocês fizessem sobre a empresa de vocês, né? Isso vale para qualquer empresa, obviamente que a gente está aqui focado no setor educacional, né? Mas vale para qualquer tipo de empresa. Então, perguntas básicas aqui, né? Você realmente conhece seu mercado? Ou seja, você quando foi começar seu negócio, você pesquisou qual o tamanho do seu mercado? E não estou falando só de Brasil aqui, mas estou falando de região, de cidade, de segmento. Então, é uma pergunta muito relevante para qualquer um que vai começar o seu negócio. Você tem mapeado a concorrência? Sabe quem são seus concorrentes? Como eles se portam? Como eles estão posicionados no mercado, né? Quando você fala de produto, né, você pode entregar o mesmo produto de diversas formas diferentes, de diversas qualidades. Então, você realmente desenhou o seu produto pensando no cliente que você ataca. E falando do setor educacional, né, Felipe, a gente sabe que essa regionalização é muito importante, né? Sim. Então, mais que nunca, essa especialização, essa configuração do produto para a sua região é extremamente importante, né? Com certeza, Caio. E assim, a questão de público-alvo, a escola, quando ela sabe muito bem quem é o público-alvo dela, ela consegue entregar uma solução adequada para cada momento daquele público-alvo, né? E o fato de você conhecer como o mercado está funcionando, como a concorrência está funcionando, até tira um pouco o peso da sua costa, porque às vezes a gente fica pensando que é algo que está acontecendo só na nossa escola, só com a gente. Quando a gente entende o conceito macroeconômico, o conceito de mercado, você já consegue entender como que o jogo está funcionando, né, Caio? E preparar estratégias para lidar com aquele cenário ali. Então, oferecer talvez uma solução diferenciada, algo que o cliente ele sinta mais à vontade naquele momento de seguir com a sua escola, né? Sem dúvida. E eu acho que as perguntas aqui até tentam mostrar um passo a passo da gente começando um negócio novo, seja em que setor que é, né? Então,
vamos dar um exemplo aqui, quero começar um restaurante de, né, comida brasileira, né, específica de carnes, por exemplo. Então, você tem que saber o tamanho do mercado, você tem que saber em qual região você quer atacar, qual tipo de cliente, né, que está inserido, né, nessa região. Isso vale para qualquer setor, o educacional é o mesmo. Então, você tem que entender do mercado, tem que entender sobre o concorrente, e aí tem que desenhar o produto para servir da melhor forma para os seus clientes. E aí, estou falando um pouco de time aqui também, porque eu acho extremamente importante. Muitas vezes não adianta nada você ter um produto excelente se você não tem um time forte, engajado e que está bem posicionado, né, cada um na posição correta aí para entregar o seu produto, né? No final do dia, são pessoas aí que estão, obviamente que existem tecnologias, mas a gente sabe que pessoas, né, fazem os negócios. Então a gente tem que realmente tem que dar muita atenção ao time, tá? Após, dando uma pincelada a mais, precificação e estrutura de custos. Já sei o mercado, já sei o concorrente, já sei qual produto eu quero atacar, eu quero entregar, tenho um time de qualidade, eu estou posicionado em termos de preço, em termos de custo, de uma forma que o meu produto ele atende a necessidade do cliente, ou seja, cabe no bolso do meu cliente, ao mesmo tempo que ele sobra margem para mim, ou seja, eu tô conseguindo trabalhar de uma forma eficiente nessa precificação, baseado na minha cadeia de custos. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Muitas vezes a gente começa o negócio de trás para frente, então você vai lá e solta um produto, faz uma precificação X e só vai olhar a tua composição de custo depois de 2, 3 anos que você já está vendo que o teu negócio, né, não está dando margem e não está sendo rentável, né? Caio, e um ponto também que é muito importante, tá? Que é algo que eu vejo diariamente gestores passarem por isso, né? Quando você não tem um domínio sobre as informações do seu negócio, sobre a margem do seu negócio, como é que está a inadimplência, como que está o seu faturamento previsto ali, se você não tem o domínio dessas informações, fica muito mais difícil você buscar soluções financeiras. Porque você chega num banco hoje sem saber essas informações, tendo que levantar tudo em cima da hora, o reflexo disso é que você vai conseguir condições menos favoráveis. Sem dúvida. Em contrapartida, as escolas que têm uma organização maior, que têm o domínio do seu negócio, elas conseguem buscar soluções muito mais acessíveis, vantajosas financeiramente, taxas melhores. Então, a gente percebe uma balança aí, né, Caio, entre as escolas que se preparam, que têm domínio do seu negócio, e as escolas que elas não possuem essas informações, deixam para procurar na hora que elas vão buscar ali um financiamento ou alguma parceria e acabam se prejudicando por conta disso, né? Sem dúvida, meu cara. Eu acho que é do começo ao fim, né? Assim, não adianta nada você querer comprar uma Ferrari se você ainda está aprendendo a dirigir, né? Então, a gente realmente entende que, né, por isso que a gente está mostrando esse passo a passo aqui, porque a gente acha que, como tudo na vida, parte do básico para o avançado, né? Não quer dizer que você já não consegue se alavancar com produtos financeiros e tecnológicos já logo de imediato, mas a produtividade disso tudo virá se você estiver fazendo o básico da melhor forma possível, né? Né, Felipe? Ah, tem até a Mariane, ela até comentou aqui que ela tem uma dificuldade de compreender o mercado, entender como que a concorrência ela está trabalhando, né? Os pontos fortes e fracos. Ela pediu alguma sugestão nesse sentido. Qualquer empresa hoje, pessoal, você tem que ter uma visão de mercado muito forte, assim, de análise de concorrência. Às vezes você faz pesquisa de mercado, né? Você mesmo simula ali um contato com as escolas da sua região. Já temos algumas plataformas hoje que elas te mostram como que está a média, por exemplo, de mensalidades praticadas. Eu trabalho aqui do primeiro ao nono ano. Você vai conseguir saber uma média dessas mensalidades no Brasil, na sua região, no seu estado. Então, existem algumas soluções hoje para te guiar, para te nivelar, para você saber se você está dentro da média do mercado, o que o teu concorrente está oferecendo ali de diferencial. E muitas das vezes, Caio, por a escola não buscar isso, ela acaba não passando tanto os seus diferenciais. Ela nem sabe que ela tem um diferencial ali para agregar valor no negócio dela. Então, quando você faz uma pesquisa de mercado, não só você vai conhecer o que o seu concorrente está fazendo, mas você vai também saber o que você tem de diferencial para oferecer para esses pais, para essas famílias, né? E com certeza você vai ser uma escola ali diferenciada na sua região e no seu bairro.
Sem dúvida. E assim, até para dar uma dica, Mariana, assim, você pode analisar mercado de uma forma super complexa ou você pode fazer de uma forma simples, né? E analisar mercado nunca é tão trivial. O que a gente indica realmente vai pelo básico, sabe? Dá uma rodada na tua região, conheça as escolas, conheça o tipo de perfil de família que está inserido na região que você atua. Então, eu acho que, a partir do momento que você parte do básico, você já consegue tirar muita coisa sobre o mercado, né? Não estou falando aqui necessariamente de grandes pesquisas, obviamente que isso é importante, se você tiver acesso a isso, maravilhoso. Tem muita coisa sobre o mercado educacional, né, disponível, a gente sabe disso, mas eu acho que essa análise regional, né, até bem de curto, assim, né, de uma região curta, é bem importante para o teu negócio. Então, acho que começando pelo básico aí é sempre interessante, né? E falando aqui, eu só trouxe vou passar rápido aqui, mas margem de contribuição, eu trouxe aqui para vocês o conceito, mas é muito simples, tá? É a margem baseado apenas os custos variáveis. Então, ou seja, ele basicamente vai te dizer, se você vender, né, uma unidade a mais, o quanto que você coloca efetivamente no bolso, tirando todos os custos fixos que a empresa tem. Então aqui a gente trouxe, inclusive, esse norte que ter uma margem de contribuição, ou seja, analisar a margem de contribuição é extremamente importante, né? Você tem que saber o teu custo fixo, obviamente, que é até o último ponto aqui do lado esquerdo. Você tem que controlar exaustivamente seus custos fixos. Você tem que saber muito bem como está a sua margem de contribuição, que é o que vai te dar realmente, o que vai te dar o leverage, né, com o crescimento. Então é super importante vocês terem isso, tá? E seguindo aqui, né, dados financeiros, cara, eu acho que vocês têm que batalhar muito para ter dados financeiros consistentes, tem que ter uma contabilidade redonda, tem que olhar o seu DRE, mesmo que seja lá um DRE interno, né, sem grandes sofisticação, mas você tem que estar olhando os seus números e ter planejamentos em cima disso, né? Eu tenho algum tipo de planejamento tributário, né, Felipe, que a gente pode ter. Estou olhando meu fluxo de caixa de uma forma eficiente, ou realmente estou olhando os dados corretos, que vai falar muito do que a gente também vai falar um pouco no final, né? Perfeito, cara. E assim, quando a gente fala de planejamento estratégico para uma empresa, para um negócio, né? Existem sempre as ações que são do ambiente interno, ou seja, que está no seu poder resolver e planejar, e tem ações de ambiente externo. O Caio vai falar de cenário macroeconômico que muitas das vezes a gente não tem em gestão, a gente não consegue ali interferir no que o ambiente externo vai definir. Mas o ambiente interno, o planejamento financeiro, o levantamento desses números só depende da gente enquanto escola. Então, você pode buscar isso, você pode se organizar sem depender desse cenário externo da sua escola, né? Perfeitamente. E só para a gente fechar, então, e ir para o próximo slide, então a gente também trouxe algumas coisas de projeção. Eu acho que qualquer empresa, qualquer negócio, seja pequeno, grande, médio porte, tem que trabalhar com planejamento, tem que trabalhar com projeção, tem que controlar isso, né? Ou seja, estou me planejando, o resultado está sendo conforme ou não está conforme a minha projeção, o meu planejamento. Então, como qualquer coisa na vida, a gente tem que saber onde a gente quer chegar, né? Mapear as ações para talvez levar a gente lá e saber, no meio do caminho, analisar se essas ações estão te deixando mais próximo ou mais distante, ou talvez em um ritmo menos acelerado do que você gostaria, e se adaptando e mudando o plano de ação. Então, uma das coisas principais nas empresas é saber planejar, é saber o que você quer, montar um plano e executar em cima disso, saber analisar se o caminho está te levando realmente para onde você quer chegar. E aí, para resumir isso tudo, a gente trouxe grandes 8 quadrantes aqui, que a gente chama de gestão financeira básica, tá? Então, primeiro ponto, tem que ter uma análise de mercado, igual eu comentei aqui, não precisa ser tão sofisticada, ela pode ser regional, ela pode ser informal, mas é importante você conhecer o teu mercado, seus concorrentes. Você tem que trabalhar com dados confiáveis, né, Felipe? Assim, isso é muito importante, Sim. Que a gente vê muita escola tendo dificuldade, né? Não tendo confiança no que ela está enxergando, né? Realmente, assim, tem muitas escolas que procuram a gente para falar, cara,
Obviamente, eu estou olhando, mas eu não tenho confiança se eu estou olhando da forma certa, não tenho confiança se os dados realmente são esses dados que eu estou olhando. Então, a gente tem que gastar um tempo em qualquer negócio para ter isso bem, né, mapeado e com confiança. Como a gente falou de precificação e custo, você tem que fazer uma precificação e uma análise de custo de uma forma inteligente e casada entre os dois. De outra forma, você não vai ter margem ou você não vai ter cliente, né? Então, a gente tem que fazer de uma forma bem inteligente e analisar a margem e rentabilidade, tá? Então, que é um pouco de consequência aí de olhar precificação e custo, né, e despesas. Você tem que estar acompanhando isso sempre para você estar bem posicionado e ainda mais em um ambiente tão competitivo, né? Controlar as despesas, tá? Tem muita empresa gigante no Brasil que chegou aonde está por conta de controlar a despesa, né? Assim, pode parecer bobeira, mas a gente costuma separar, né, despesas de uma forma geral em duas, tá? Vou usar um termo aqui, mas eu explico. Tem as despesas que a gente chama de working money, que são despesas que vão alavancar suas receitas. Essas despesas muitas vezes, né, são atreladas com despesas de vendas, marketing, etc. E você tem despesas que a gente chama de non-working money, ou seja, são despesas que elas são fixas, não trazem receita adicional para a companhia. Então você tem que ter muito cuidado com esse balanço, né? Quando você tem despesas fixas muito grandes de uma forma ineficiente, você está comendo margem o tempo todo sem estar gerando nenhum retorno de receita para você. Então, acho que aqui tem que ter um controle gigantesco em cima disso. Fluxo de caixa é vida ou morte para qualquer empresa, né? A empresa pode ter 70% de margem, né, de margem de lucro, e pode quebrar por causa do fluxo de caixa dela. Então, tem que estar casado, né? Você tem que estar olhando rentabilidade e margem, mas você tem que estar olhando fluxo de caixa a todo momento, né? Entender como que o seu negócio reflete fluxo de caixa. Tá? E aqui um ponto importante, gente, assim, fluxo de caixa é uma coisa muito diferente, específica de cada setor, né? Vai depender como que você paga os seus fornecedores, como que você recebe dos seus clientes, se é um business que tem estoque, não tem estoque. Então, assim, tem inúmeras formas aqui de você analisar o fluxo de caixa, cada setor vai ter o seu, né? Então, no setor educacional, vai depender muito de como a tua escola está posicionada, se a tua escola tem estoque ou não, né? De material, de outros tipos qualquer outro tipo de bem que você possa vender dentro da escola, mas especialmente voltado muito a serviço, é muito a forma que você recebe e baseado na forma que você atrela os seus pagamentos, né? Então, você tem que estar muito atento a isso para ser um negócio saudável para você, e a gente vê muito aqui, né, Felipe? Muita escola com dificuldade aqui, né? Sim. E assim, cara, eu vejo 3 perfis de escola, assim. A gente lá na Proeste conversa diariamente aí com dezenas de escolas, e a gente tem perfil da escola que ela não está numa profissionalização financeira, então ela ainda está, é muito comum no Brasil as escolas elas serem montadas por pessoas da área pedagógica, né? Então é um professor apaixonado por educação, que não necessariamente ali começou a escola focando que ele estava também criando uma empresa, criando um negócio. Então tem essas escolas que elas estão indo para esse estágio de maturidade de ter esse básico aí que o Caio falou. Tem as escolas que elas conseguem chegar nesse estágio de maturidade, de ter esse básico, mas com muito custo, com muito retrabalho. Então, fazer essa gestão no dia a dia é algo muito trabalhoso, é algo que tira muito tempo, gera retrabalho, faz com que o gestor tire até o foco de estar analisando tanto a qualidade do ensino, né? Outros fatores que também são importantes para a qualidade do seu negócio. E nós temos um terceiro nível de empresa, que são as empresas que não só conseguiram ter essa gestão, mas conseguiram automatizar alguns processos como esse, ter ferramentas, ter parceiros para solucionar isso, e aí você consegue chegar no melhor dos mundos de ter uma gestão financeira eficiente, automatizada, e conseguir com esses dados buscar parcerias, buscar soluções no mercado, né, que vão aumentar o valor da sua escola. E com isso você consegue focar, né, ter mais atenção em focar na educação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses 3 níveis, né, Caio? Mas é importante assim, se você não está nesse nível de maturidade, o primeiro passo é chegar lá, nem que seja com retrabalho, nem que seja com muito esforço. Cheguei nesse nível de maturidade, aí a gente vai chegar no próximo nível,
como é que eu posso automatizar esse processo, como é que eu posso fazer essa gestão de controle de fluxo de caixa sem depender de remessa de retorno para banco, de pegar arquivo de retorno e remessa, enfim, de você ter um contador fazendo isso para você, porque você não tem uma gestão interna para fazer isso. Então, são vários níveis que a gente vai ajudando você a entender em que nível você está e qual que é o próximo passo que você tem que dar. Perfeito, Felipe. Excelente comentário. E para a gente fechar aqui, né, e já passar um pouco para o macro, a gente trouxe a questão do planejamento, como a gente conversou para vocês. Então, assim, empresas, sejam de pequeno, médio ou grande porte, que têm eficiência e estão bem no mercado, todas elas fazem esses 8 pontos que a gente está falando aqui. E planejamento é extremamente importante, que é o que eu falei um pouco agora, tem que mirar onde você quer chegar, fazer um plano de ação, executar, analisar se você está chegando lá ou não e mudar e modificar o plano no meio do caminho. E um último ponto extremamente importante que também poucas escolas olham é a questão de performance por produto e segmento, né? A gente costuma olhar o negócio como um todo, né? Então, quanto que está o faturamento da minha empresa, quanto que está a margem da minha empresa, como que está a geração de caixa da minha empresa. Mas você, às vezes, não está olhando, né, como que está isso segmentado, né? Isso pode trazer insights extremamente importantes, né? Então, a gente pode ter lá a parte, né, de ensino básico, você pode ter as atividades extras curriculares, material, enfim, N outras coisas que você pode estar fazendo na tua escola. Você tem que entender como cada um desses segmentos está impactando o teu negócio. Até para você, né, modificar o plano no meio do caminho, né? Então, até na própria Bet, né, Felipe, a gente conversou com muita escola, e a gente viu muita gente, né, falando, por exemplo, como o tempo integral, por exemplo, as possibilidades de ensino integral, em alguns casos, estava ajudando muito na rentabilidade das escolas. Então, é uma ação aí que gerou um grande benefício para quem conseguiu fazer isso e só conseguiu ter esse insight porque analisou o dado, né? E tem um outro ponto também, né, Caio, que na pandemia, quando a gente estourou a pandemia mesmo, as escolas que elas analisaram o seu negócio de uma forma genérica, todo mundo junto ali, só analisando o que está entrando, o que está saindo, elas deixaram de observar que alguns segmentos estavam sendo mais prejudicados do que outros. A gente vê aí, por exemplo, as escolas que dependiam só de educação infantil, tendo uma dificuldade muito maior do que quem tinha ali Fundamental 2, ensino médio, porque foram segmentos que conseguiram se adaptar, inclusive, ao ensino online, ao ensino híbrido, e se você consegue enxergar isso em tempo real, na hora que está acontecendo o problema, você já toma algumas decisões ali para ou salvar o seu negócio, ou ir em outra direção, né, para que você esteja preparado para o que tiver que acontecer. Sem dúvida, Filipão. Conhecimento é poder, né? Então, quanto mais a gente conhece e analisa os dados, é poder para vocês, né? Legal. Vamos falar um pouco de cenário macro. Aqui, de novo, tá, gente? Aqui a ideia é mais passar por pontos que, por exemplo, eu, Caio e Felipe estamos olhando o tempo todo, porque impactam os negócios, né? Impacta a tomada de decisão, inclusive, às vezes, na tua empresa. Então, a gente só quer trazer um pouco do cenário macro. Acho que muitas vezes as pessoas não conseguem encontrar tempo, né, para estar conectado com o mercado. Então, a ideia aqui é a gente trazer um pouco para vocês do que está acontecendo, especialmente no Brasil, tá? Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro slide aí, a gente vai falar um pouco sobre os principais indicadores. Se puderem passar, por favor. Ótimo. Então, só para vocês entenderem um pouco do cenário de hoje, né? Como vocês, não sei se vem acompanhando, né, o Banco Central vem aumentando a Selic. Esse ano teve altas aumentos da Selic, que é a taxa básica de juros da economia. O última reunião do Copom aumentou para 2,75 a taxa, né? Então, vocês enxergam que em 12 meses, né, a gente teve aumento de 8 pontos percentuais aí. Então, aumento super relevante. Obviamente que isso impacta demais a economia, né? Você incentiva a poupança, desincentiva alguns investimentos, mas, por outro lado, é um contrapartida contra a inflação. Então, o cenário de hoje voltamos para um patamar de Selic alta, né? Com os prós e contras aí de todo o cenário. Obviamente que, pensando em Brasil, quando a gente volta lá para trás, né, e a gente vê
que a Selic estava 2%, 3%, realmente é fora da realidade do Brasil, né? Foi um movimento muito atípico. Por outro lado, o aumento agora foi bem alto, né? Foi bem intenso, muito por conta da inflação, mas ainda assim as projeções todas indicam que Selic deve aumentar um pouquinho mais, talvez chegue até a casa de 13,75, e depois ela vai caindo aí no próximo ano, já tendo projeções aí para cair na casa de 8% a 9% aí, tá? Então, é um indicador muito importante para ficar atento, gente. Até se vocês precisam captar dinheiro, por exemplo, é um indicador aí que vai balançar o custo financeiro disso para vocês. Sem falar um pouco sobre o incentivo das famílias atrelado ao próprio dinheiro, né? Quando a Selic está alta assim, a taxa de poupança aumenta, né? E você acaba tendo menos investimento na economia, tá? Caio, e um ponto assim, né, que as escolas elas sempre questionam isso. Hoje não existia no mercado linhas específicas para a educação. Então a escola, quando ela ia buscar crédito, ela tinha que ser tratada como qualquer outro negócio, né? Então, num cenário onde a gente tem os juros altos, isso é muito ruim para a escola, caso ela busque soluções genéricas, né? E aí, mais para frente um pouquinho, pessoal, até vi que tem algumas perguntas aqui falando sobre como é que a EducBank funciona, taxas. Acho que o Caio vai explicar mais para frente um pouquinho, mas o fato de você ter parceiros hoje com foco em educação, como é o caso da EducBank, permite uma análise diferenciada dessas taxas, porque a forma de analisar a garantia é diferente, que você está tendo um olhar para a educação, você sabe da sazonalidade. Então, é muito importante que o gestor saiba que, poxa, uma taxa de juros alta me prejudica caso eu vá buscar crédito de uma maneira tradicional. E, independente disso, juros altos prejudica para todo mundo, né? Mas talvez um parceiro especializado em educação tenha condições melhores, porque ele analisa indicadores diferentes do que um banco tradicional. Então, é importante o gestor escolar hoje ter essa visão também. Sem dúvida. É um indicador que tem que estar todo mundo acompanhando, é extremamente importante, né? E quando a gente fala do... Aqui é mais para dar um panorama para vocês, tá, gente? Assim, Ibovespa a gente está vendo hoje, né, que é o... Acho que Ibovespa vai ficar claro que é o principal indicador de desempenho, né, das cotações em bolsa de valores, né, no Brasil. E a gente vê que está na casa de 110 mil pontos aí, né? Só para vocês terem ideia, tinham projeções aí, né, para Ibovespa chegar em 150 mil pontos. Então, esse ano foi um ano muito que oscilou muito, né? Você vê que começou o ano, se eu não me engano, no patamar lá de 100 e poucos mil, chegou a subir para 115, caiu de novo, voltou para 120 e agora voltou para casa dos 110 aí. Então, assim, é um ano que o mercado está bem, né, esperando um pouco do que vai acontecer, né? A gente tem eleições, o cenário mesmo internacional ainda um pouco complicado, né? Então, tá todo mundo um pouco atento aí, esperando o que vai acontecer. E se você olha, inclusive o S&P 500, que é o principal índice de cotação média das ações dos Estados Unidos, a gente vê também que já está andando para trás já faz um bom tempo, né, desde o ano passado. Esse ano teve uma queda gigantesca. Então, a gente tem que ficar atento mais para entender aqui o mood dos investidores, né? Então, você já pega aqui, um mood meio, né, internacional um pouco mais pessimista, no Brasil andando de lado, né? Então a gente tem que ficar um pouco mais atento nesse tipo de mercado. E o dólar, né, Felipe, que todo mundo aqui lembra, né, chegou quase nos R$6 aí ano passado, e a gente vê que teve uma queda razoável aí esse ano, né? Então chegou próximo aí dos 4,50, do 4,60, e agora acabou, tá no meio do caminho aí. As projeções todas indicam, né? Obviamente que projeção aqui é muito difícil de falar, né? Tem poeta de projeção, tem de monte no Brasil, mas assim, como tem eleição e como inflação no exterior está muito alta, né? A expectativa é que a taxa de juros americana aumente. Então, assim, tudo indica que o dólar deve, especialmente esse ano aí, acabar o ano um pouco mais acima desse patamar, né? Mas aqui, e inclusive impactando a própria inflação aqui no país, né? Vamos lá. E aqui, só para passar por mais alguns indicadores rápidos, e a gente já parte para a última etapa. Se puderem passar o slide, por favor.
Aqui eu vou passar muito rápido, tá? É só para falar o seguinte para vocês. Então, outro tema importante aí no mundo, inflação está pegando em todo lugar, né? Se você fala em todos os países, você está ouvindo inflação aí em patamares que a gente não estava acostumado, né? Inclusive aqui no Brasil, está todo mundo só falando do Brasil, etc. Mas em todo lugar a inflação está super alta, na Europa está super alta, nos Estados Unidos está super alta e, consequentemente, impacta as taxas de juros, como a gente falou, tá? Então, eu acho que aqui a China, que é uma grandíssima economia, está com os indicadores de serviço, por exemplo, decepcionando, mas lá muito mais voltado para o Covid agora, né? A China foi um país que, pelo menos o que os dados mostram, que não teve muitos casos, né, de Covid, e agora isso está se intensificando, então está tendo um impacto grande lá em produto mesmo, né, em geração de renda. Então, acho que são os principais pontos para ter na cabeça são esses, né? A gente está voltando a falar de Covid aqui no Brasil agora um pouco, né? A gente está vendo muita gente pegando Covid outra vez, mas, ao mesmo tempo, com uma intensidade baixa, né? Poucas hospitalizações. China é um caso à parte, intensificou, mas eu vou mostrar para vocês como que, mesmo que na China, os dados já caíram, né? De pessoas que estão se contaminando e hospitalizadas, e a gente tem uma inflação internacional extremamente alta aí em quase todos os países, tá? Então, é um pouco do panorama. Passando, por favor, mais um. Aqui eu já comentei, eu não vou passar muito por aqui, mas é só para falar das projeções, né? A gente está falando aí de um IPCA esse ano acabando por volta de 13,25, 13,75, ano que vem caindo, ou seja, a inflação, desculpa, IPCA não, Selic, né? Selic na casa de 3,25 para encerrar esse ano, e ano que vem já cair no próximo dos 9. IPCA mantendo um patamar alto aí esse ano ainda, né? Um pouco menor do que o ano passado, mas ainda alto. E com expectativas que reduza ano que vem um pouco mais. E a taxa de câmbio aí, aqui nas projeções, um pouco mais estabilizado, mas eu particularmente acredito um pouco mais na elevação por conta de eleição e por conta de toda essa inflação no mercado internacional, tá? Então, era só para passar para vocês. E aí, passando aqui para fechar um pouco de desemprego, né? O desemprego hoje em dia está num patamar menor do que o pré-pandemia, né? Cara, assim, são dados, né? A gente vê que o Brasil está numa situação muito difícil, mas independente disso, olhando dados, a gente vê que o desemprego ainda está um pouquinho abaixo do que começou a pandemia, né? Um pré-pandemia, mas ao mesmo tempo a taxa de participação caindo, né? Então isso acaba impactando muito aí o mercado de trabalho. Mas temos que seguir aí acompanhando esse dado, né? E como que ele vai se comportar para frente. Mas eu acho que após as eleições as coisas se estabilizam um pouco mais, independente de quem ganhar. Acho que as coisas se estabilizam um pouco mais, fica mais certeza, né, para o investidor, para toda a economia, e as coisas começam a se estabilizar um pouco mais, tá? Aqui só para mostrar, né, que a gente está falando muito de Covid na China, mas vocês conseguem ver aí que nas últimas semanas, especialmente, os casos, né, mesmo os casos sintomáticos aí têm caído bastante, né? Então, inclusive aí acho que ontem teve um comunicado que Pequim aí está anunciando a redução das medidas restritivas e tudo mais. Então, acho que é um dado relevante para acompanhar. Por outro lado, Hong Kong está um pouco o contrário, né? Está aumentando os casos, mas ainda assim, China, que é a segunda maior economia do mundo, as coisas estão melhorando um pouco. Né? Caio, e é importante assim saber, né? Por que a gente está analisando aqui e a gente fala hora de Brasil, hora de Estados Unidos, hora de China? Porque quando a gente analisa mercado macroeconômico, os reflexos que isso pode causar aqui no nosso dia a dia, a economia mundial ela gera esse impacto, né? Então, às vezes, algo que está acontecendo do outro lado do mundo, de acordo com algum cenário econômico, isso pode prejudicar o nosso dia a dia aqui, como é o caso que está acontecendo agora também com a guerra ali na Rússia e Ucrânia, que impacta no nosso dia a dia sem a gente saber, às vezes, o porquê disso, né? Então é por conta disso que a gente está dando esse overview aqui, talvez mundial, do que está acontecendo no mundo, e depois a gente vai trazer isso para a nossa realidade, né, Caio, do mercado educacional brasileiro.
Ainda mais o Brasil, né, Felipe, que é um país extremamente, É, né, tem muita exportação, muito conectado aí com commodities, né, agronegócio, então sim. não tem como a gente não estar conectado com o que está acontecendo no mundo aí, tá? Perfeito. E só para passar os últimos dois aqui sobre Covid, né? Eu acho que tá todo mundo tendo essa impressão, né? Apesar dos dados não estarem vindo ainda, vieram um pouco, mas uma intensidade um pouco menor, até porque a testagem no Brasil nem é baixa, mas a gente vê que tem muita gente pegando outra vez Covid, né? E muita gente que não pegou até agora que está pegando. Então, eu acho que aqui o recado é, gente, aqui ninguém sabe olhar o futuro, é tudo opinião aqui, mas assim, a gente acha que está chegando num patamar aí mais estável, né? Hoje, quando você vai olhar modelos econômicos, não tem mais muitos players que estão precificando o Covid com alto risco, né? Assim, obviamente é um tema importante e tal, mas as coisas estão se estabilizando. Acho que agora, com essa leva de muita gente que não tinha pegado, começando a pegar, também uma opinião minha, acho que começa a dar uma melhora para frente, porque você diminui aí, né, o nível de mutação do vírus e talvez você melhore um pouco o cenário aí de projeção para frente, tá? Mas aqui é mais para falar, acho que comparado com tudo que a gente já viveu, né, continua sendo muito difícil, mas num patamar um pouco mais, né, de menos risco, né? E acho que o último, que aí é só para comentar de eleição aqui, zero político aqui, que a gente não quer trazer nada político aqui. Aqui é só para trazer que, ao nosso ver, ainda é indefinido o que vai acontecer. Assim, cada um fala uma coisa, mas a verdade é uma indecisão. Então, assim, o Lula na frente aí, quando você tem uma pesquisa que você cita os nomes, né, você dá os nomes, o Lula está disparado na frente. Quando você vai para uma pesquisa espontânea, que você não cita os nomes, você vê que o negócio está muito mais apertado. Então, assim, aqui é para trazer. Tomem cuidado, porque o cenário da eleição ainda é muito incerto. Né? Então, Incerto, assim, sim. ninguém sabe o que vai acontecer e é um tema super importante para o país. Né? Então, porque interfere muito na expectativa do investidor externo. Né? Então, de acordo com o que vai acontecendo nas previsões, o investidor vai mudando um pouco o mood, né? o humor, tá? E assim, Caio, tem sido falado muito, assim, as consultorias educacionais, elas têm levado as escolas a analisar, poxa, a gente vai ter no segundo semestre, ali no final do ano, né, todo um alvoroço no Brasil aí com eleições, com Copa do Mundo. Então, se você, enquanto escola, puder antecipar algumas ações do seu ano de 2023, como a rematrícula dos alunos, como relacionamento, fortalecer ainda mais o relacionamento com as famílias, e já garantir essa rematrícula para o ano seguinte, para você é melhor. Porque, assim, não tem como a gente prever o que vai acontecer, como é que vai estar o movimento no Brasil, né? Mas se você puder agir de uma forma preventiva, isso vai te ajudar ali no planejamento para 2023, né? Então, esse Exato. é uma dica aí que a gente tem dado para a maioria das escolas. Exatamente. Eu acho que aqui a gente só tem que estar conectado, né, Felipe? Eu vou reforçar de novo minha opinião. Independente de quem ganha, eu acho que o ano que vem vai ser um bom ano para o Brasil. De toda forma, tem um mood aí no mercado, né? Então você tem que ficar atento aí para saber como que isso vai impactar a tua escola, tá? E o último, só para fechar, que a gente já passou muito tempo nisso, que é falando um pouco da taxa de juros americana. Então, por conta da inflação americana estar subindo tanto, a gente está tendo, né, um aumento das projeções da taxa de juros de 10 anos da economia americana. Isso é super importante, tá? A gente tem que estar super olhando isso, por quê? Porque é a principal economia do mundo e qualquer aumento de taxa lá, considerando que todo mundo entende que o risco americano é baixo, muita gente tira o dinheiro daqui e manda para os Estados Unidos. Isso tem uma interferência gigantesca, né? Você tem interferência em câmbio, você tem interferência em inflação, você tem interferência possivelmente em taxa de juros, em investimentos vindo para o Brasil. Então, tem que estar atento. Acho que o cenário de hoje é taxa de juros aumentando, né, as expectativas aumentando, e isso tem um impacto relevante para o Brasil e para todos os países, na verdade. Mas acho que a parte macro, Filipão, é isso. Vamos gastar um tempo agora nos outros. Beleza. Acho que pode passar aí o slide. A gente vai falar rapidamente sobre o cenário atual, que é algo que o Caio já citou. Pode passar mais um, por favor. Que é esse cenário que a gente está vivendo, né? De
todas essas ações, Caio, o que acontece? As escolas elas estavam preparadas, passaram esses últimos 2 anos aí lidando com a pandemia e torcendo para que quando essa pandemia baixasse a poeira, o mercado ele tivesse propício para o crescimento. O que a gente viu é que no ano que a gente equilibrou um pouquinho mais a pandemia, a gente se deparou com um ano de um mercado econômico muito instável e que as pessoas elas estão com, tem uma expressão que a gente sempre fala que é com freio de mão puxado. Ninguém está acelerando como a gente gostaria que acelerasse, e isso faz com que a gente tenha que analisar a situação de uma outra forma. A inadimplência ainda está alta no Brasil, né? A gente ainda tem a legislação ela protege hoje as pessoas inadimplentes, então as escolas elas têm que ter sempre muito cuidado com esse cenário econômico. As escolas, por contrapartida disso, a gente vê ainda muitas escolas sem ter essa gestão financeira profissional, sabendo seus números. Então, esse é um pouco do cenário que a gente vive, né? Ainda num momento de instabilidade econômica, mesmo passando um pouco sobre aquele sufoco de pandemia. Né? E aí você pode passar o slide aí, Isla. As implicações disso, o que isso atrapalha de fato? Porque uma coisa é você ver que o problema está ali, que você vai ser impactado por aquele problema, outra coisa é você entender o que isso muda no teu dia a dia. Então, existem pesquisas que dizem que se você tem dentro do seu planejamento financeiro algo chegando a próximo de 10% de limite que você tem para atingir e não receber aquele valor, isso já atrapalha completamente a tua gestão do teu negócio. O que isso vai gerar, Felipe, aqui na minha escola? Você vai ter dificuldade para pagar as suas despesas fixas, e aí, como o Caio falou, tem as despesas que estão ali alavancando o crescimento do teu negócio, e tem as despesas que são fixas, que são por pura manutenção do negócio. Então, as escolas vão, como implicação disso, ter dificuldade de pagar isso, dificuldade de investir em inovação e diferenciais para atrair clientes. Então, é muito importante que as escolas elas consigam estabilizar nessa parte financeira para que elas busquem esses diferenciais. Pode passar, Isla, de novo. E aqui, pessoal, a gente baseado em várias análises que foram feitas, trazendo um conteúdo bem prático para vocês mesmo, né? Analisando como que uma escola hoje ela pode se preparar para esse cenário que a gente está passando. A gente colocou aqui um funil de ações onde a maior parte das suas ações e o resultado que você quer gerar ele tem que estar aqui em ações preventivas, ações de planejamento e ações preventivas. Depois, aqui no meio do funil, ações de monitoramento e controle. Então, você tem que acompanhar ali o dia a dia, saber se está indo no caminho que você desenhou, se não tiver, já mudar a direção. E, por final, ali no último caso, ações reativas. No caso de alguma coisa sair fora do controle do que você planejou, você também ter uma ação ali de reação. Então, o que a gente percebe hoje são muitas escolas que não possuem aqui, né, Caio, esse planejamento ali das ações ali realistas, pessimistas e otimistas. Então, o que vai acontecer se a coisa for melhor do que eu esperava? Poxa, eu vou investir mais ainda nisso aqui, em matrículas, em campanha de matrícula, eu vou atrair aluno. Se a coisa for pior do que eu esperava, vou cortar isso aqui, eu vou fazer um investimento maior, talvez em uma área que eu sei que dá um retorno. Então, esse funil aqui é muito importante para que você tenha uma gestão financeira eficiente, e eu vou focar ele aqui um pouco no combate da inadimplência, tá? Como é que eu posso ter essas ações preventivas para combater a inadimplência? Pode passar, Isla. Bom, na entrada da família aqui na sua escola, pessoal, a gente já tem que ficar muito atento à renda familiar, né? Como é que está o nome daquela pessoa que está vindo para a sua escola. A gente está vivendo um momento que está sendo mais importante a gente focar em qualidade do que em quantidade. Porque às vezes você foca em quantidade, enche a sua escola de aluno, mas o aluno que ele não está apto ali a te pagar em dia, a ter um giro desse financeiro, você vai ter as despesas cada vez mais aumentando e o seu faturamento não vai estar caminhando da mesma forma, né? Então, esse aqui é um ponto que você tem que prevenir cada vez mais. Você tem que facilitar o pagamento das mensalidades. O que é isso, Felipe? Quando a gente foi estudar, pessoal, o que estava gerando inadimplência nas escolas, né? A gente entrevistou vários pais para tentar entender o problema da inadimplência. Nós percebemos que vários fatores que ocasionavam a inadimplência não necessariamente estavam relacionados à falta de dinheiro.
Então a gente começou a mapear tudo que a escola poderia fazer como ação para tirar uma desculpa a menos para o pai não te pagar. E um desses pontos, pessoal, é justamente a questão da facilidade no pagamento das mensalidades. Ainda tinha escola que falava, não, Felipe, aqui eu gosto que o pai venha pagar aqui na minha tesouraria, porque ele gosta de tomar um cafezinho comigo. Mas você concorda que se você cria um único canal de pagamento, você está dificultando que algum pai que tenha sem tempo de ir até a escola, de tirar esse tempo de passar na tesouraria, ele já não vai conseguir pagar. Então, quanto mais você facilitar o pagamento da mensalidade, você aumentar as formas, os canais de pagamento, melhor para essa família, né, realizar. Então, vai ter menos desculpas. Você tem que ter um canal direto de comunicação com os pais. O que a gente percebe é que as escolas, às vezes, elas deixam a inadimplência caminhar. Então, aquele pai está devendo um mês, está devendo 2 meses e a comunicação ela não está eficiente. Então, a gente está no momento, pessoal, de separar muito bem assim, ó pai, a gente tem uma relação, a gente cuida pedagogicamente do seu filho, mas nós também somos uma empresa. E a gente precisa ter as contas em dia justamente para que a gente possa proporcionar uma educação de qualidade. Então, tem que estar muito bem separado isso. E a sua comunicação ela tem que estar muito eficiente com essas famílias. Bom, e um comentário aqui, achei muito Pode lá, interessante os dados. Eu acho que se tivesse que fazer um recado aqui não conclua nada com achismo, né? Assim, acho que num cenário de alguns anos atrás, onde a competição era menor, e você tinha poucos dados disponíveis, você até conseguia tocar um negócio no achismo, né? Hoje em dia não dá mais, né? Assim, eu acho que a minha inadimplência tá alta por conta disso. Hoje em dia não tem espaço mais para achismo, assim, a gente tem que trabalhar com dados, olhar dados, pesquisar, falar com as pessoas e tomar qual as o melhores segmento que está decisões, né? alto, né? A inadimplência, a gente percebe às vezes as escolas com uma inadimplência alta ali no encerramento de ciclo, então no 9º ano, no 3º ano do ensino médio, estão vindo soluções para o mercado, pessoal, além da Eduquibank, que é um mega parceiro aí, que o Caio vai falar mais na frente como que ela tem ajudado. Tem soluções que estão financiando esses últimos anos do ciclo escolar, do ensino médio, por exemplo. Então, existem soluções para as escolas buscarem. Um outro ponto, Caio, que eu gosto de falar aqui nas ações preventivas às vezes a escola pensa que ela só tem que fazer marketing e informar os seus diferenciais para quem não é seu cliente. Então, ela fica muito focando ali em quem ainda não é cliente e esquece de fazer algo que a gente chama de endomarketing, né? É você informar os pais sobre os investimentos que a escola está fazendo, sobre como está o dia a dia do filho, o que tem inovado na educação do filho, porque na hora do pai priorizar ali, dele ver o que ele vai priorizar dentro das contas, ele vai encarar a escola como algo importante, como algo que está ajudando o filho dele a se desenvolver, né? Até porque ele sabe os investimentos que a escola está fazendo. Tem também a questão de premiar os bons pagadores, então você ter aquele desconto ali que é válido só até a data do vencimento, você ter estratégias ali para premiar quem está pagando em dia. Então são pontos preventivos aqui que você pode evoluir. Pode passar, Isla. Vou passar bem breve aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ações, tá? Ações de monitoramento e controle, pessoal. Tem muita escola que está fazendo essa cobrança hoje ainda de uma maneira manual, tá, Caio? E é importante falar que existem várias ferramentas hoje para te ajudar a ter um monitoramento automatizado da sua inadimplência. Então, você tem ali a integração automática com o banco de remessa e retorno, você tem ali o envio de notificações de lembrete, já enviando o boleto, já enviando o Pix de cobrança para o pai, né? Felipe, o pai não pagou, falta um dia para o vencimento. Existe tecnologia que vai mandar um SMS, um WhatsApp, lembrando aquele pai de fazer o pagamento. Então, se você não tem isso de forma automatizada, você tem que fazer no mínimo de forma manual. Mas é importante você ter esse monitoramento, esse controle e sair, né, notificando o pai antes do vencimento. Não é uma cobrança, é um lembrete, né? Você está ajudando ele a garantir aquele desconto até o vencimento, né? Você tem aqui uma questão que eu vi muito, Caio, recentemente, as escolas adotaram o Pix, né? E aí, o pai, o que ele faz? Ele perde a data do vencimento, então ele perdeu o desconto dele, ele já tem que pagar multa e juros, e aí ele vai e faz um Pix para a conta da escola com desconto, com valor com desconto. E aí, o gestor financeiro tem que pegar o extrato, tem que ver quem pagou, se ele tinha direito a desconto ou não, tem que dar baixa lá no fluxo de caixa.
Então, existe tecnologia hoje, o próprio Proesc faz isso, a gente implementou o Pix Cobrança. Como é que funciona o Pix Cobrança? Você já gera esse Pix e quando o pai paga após o vencimento, já traz automaticamente a multa, os juros, retira o desconto. Então, se o pai falar para a escola, eu quero pagar via Pix, tudo bem, mas dentro dos canais que a gente disponibiliza. Tá? Então, são várias formas que a tecnologia ela vai te ajudar a ter um monitoramento e um controle muito maior. Tá? É muito importante que você tenha também um sistema totalmente integrado para fazer a gestão da sua escola como um todo, desde a comunicação com os pais, ao financeiro, ao acadêmico, ao pedagógico. A gente está vivendo aí um momento onde a própria rematrícula, se você quiser antecipar ela, Caio, a tecnologia ela te permite que você já envie um link para o pai para ele confirmar a rematrícula do ano seguinte, que ele consiga nesse link atualizar os seus dados, realizar o pagamento já de alguma taxa, caso seja cobrado, assinar o contrato digitalmente com validade jurídica. Então, você facilita a vida do pai, você dá uma desculpa a menos para esse pai não fazer essa ação, né? E um outro ponto que eu gosto de falar bastante aqui é você separar os perfis de inadimplentes. Por quê? Acho que você pode passar aí, Isla, que acho que a gente vai falar sobre o perfil de inadimplente. Pode... Porque nós temos aqui, Caio, dentro da escola, alguns inadimplentes que eles são inadimplentes eventuais. É aquele pai que ele paga, né, de uma forma muito previsível e eventualmente ele ficou inadimplente. Então a forma que você vai tratar esse pai é diferente, porque esse pai, ele inclusive te avisa, ele fala, ó, escola, esse mês eu não consegui pagar em dia, mas eu vou pagar amanhã, ele entra em contato. E aí a gente tem o inadimplente tímido, que é o cara que ele não te paga, ele é também um bom pagador, mas se ele não te pagar, ele não vai te avisar. Você vai ter que ligar para ele e falar, poxa, aconteceu alguma coisa, a gente não recebi o seu pagamento esse mês e não é comum e tudo. Então ele vai falar, esqueci de te falar, mas aconteceu algo, eu vou conseguir pagar tal dia. A gente tem inadimplentes que são recorrentes, Caio. Então, assim, já tem aquele inadimplente que paga um mês, atrasa 3, a gente já sabe como é que funciona a gestão financeira de alguns pais. E nós temos os inadimplentes convictos, que infelizmente ainda existe, aquele cara que ele já chega ali sabendo da legislação, sabendo que você não pode cobrar ele de uma maneira mais agressiva, que o filho dele não vai poder... ele vai ter que encerrar o ano letivo ali na escola sem nenhuma... nenhum prejuízo acadêmico, né? Então, por que é importante você mapear esses perfis, pessoal? Porque se você tratar um inadimplente eventual da mesma forma que você trata um inadimplente convicto, você cria dentro da sua comunidade escolar uma sensação de injustiça, né? Poxa, eu pago todo dia, religiosamente, todo mês em dia, e o dia que eu tenho um imprevisto, eu sou tratado de uma forma muito grosseira, ou eu sou tratado de uma maneira como se eu já estivesse devendo há muito tempo. Então, é importante você criar planos de ação para cada tipo de inadimplente, né? E aí, pode ir avançando aí, pessoal. Pode avançar na apresentação. Volta lá, por favor. E aí, quando você separa esses perfis, você cria, né, inclusive cobranças automatizadas para quem está devendo mais de uma parcela, com outro tipo de texto. Você cria esse plano de ação específico, né, como carta de cobrança, com uma ação extrajudicial. E é muito importante, pessoal, que no final das contas, você, aqui no fundo do funil, onde você vai ter as ações reativas, você faz de tudo para não cobrar aquele pai de uma maneira extrajudicial, né? Você automatiza a sua cobrança, você envia lembretes, você tem uma comunicação ali por ligação, mas no pior dos casos ali, quando você tem aquele pai atrasando 3 meses dessa mensalidade, você tem que ter algum plano de ação para lidar com isso. Então, claro que se você tiver uma parceria como a da EducBank, você vai poder ter uma margem maior para tomar esse tipo de ação. Mas é importante que você busque receber o que você tem em contrato, né? E a terceirização da cobrança ali a partir de 3, 4 meses após o vencimento, ela é uma das ações que você pode adotar também, né? Mas, enfim, esses aqui são alguns pontos, pessoal, que você, enquanto escola, pode fazer para garantir uma saúde financeira melhor aí para sua escola. Ó, a pior parte é ter que tratar com os inadimplentes convictos. Caio, o que você tem a dizer aí sobre esse cenário? Você também ouve muito as escolas relatando sobre isso, né?
Muito, cara. E um ponto que eu ia até comentar com você, Felipe, acho que de tudo é muito interessante os dados e tal, e as conclusões, né? E o que me leva muito a chegar é que, mais do que nunca, né, ainda mais um setor tão importante quanto o de educação, que está tendo uma revolução, né, entre aspas, inclusive em questão de meio de pagamentos, né? Exemplo, a gente está usando o Pix hoje. 3 anos atrás, quem imaginava usar Pix? Então, é muito importante, né, que as escolas obviamente, tem que fazer o dever de casa básico, né, que é como a gente comentou aqui, tem que estar olhando o mercado, mas ao mesmo tempo é importante a conexão com inovações, né? Então, quando você está Sim. com um parceiro, né, para ajudar em gestão, para ajudar na parte financeira, para ajudar na parte de meio de pagamentos, é uma diferenciação de mercado muito importante para vocês, né? E vai dar muita possibilidade aí de alavancar o teu negócio. E às vezes, Caio, assim, o mercado ele entendia no passado o investimento em tecnologia ou nessas parcerias como um custo a mais para sua escola. E o que a gente conseguiu ver na prática é que essas tecnologias hoje ela representam um retorno de investimento, porque você consegue reduzir a tua inadimplência com uma comunicação mais eficiente, você consegue otimizar a tua equipe, porque ao invés de você ter várias pessoas para fazer trabalhos manuais, você consegue ter esses procedimentos sendo feitos de forma automatizada. Então, o cenário disso tem até uma equação aqui, quando fala que a escola está organizada, com o aluno focando em educação e as mensalidades em dia, o cenário que isso aqui gera é uma educação de qualidade. Por quê? Porque o próprio gestor ele vai ter uma capacidade maior de focar na qualidade do ensino, de focar nos diferenciais competitivos da sua escola. E eu costumo dizer, cara, outro dia eu estava conversando com o Danilo também, da EducBank, né? Que essa parceria que a tecnologia de gestão e o parceiro financeiro causam para a escola, ela é como se fosse o cinto de segurança e o airbag ali no carro, né? A probabilidade de uma escola ela ter um acidente grave, dela ter um impacto muito grande no seu dia a dia, ela vai ficar muito menor se você tem uma tecnologia que te ajuda a automatizar os processos e um parceiro financeiro ali para te apoiar, para te dar uma previsibilidade. Então, eu fico muito feliz assim, da gente estar conseguindo criar essa revolução no mercado hoje, Caio, e de estar conseguindo se posicionar como solução, como alguém que está chegando ali para ajudar, né, e garantir que aquela escola lá consiga focar no que é mais importante, que é a qualidade da educação Que é a dos alunos, educação. né? Sem Isso. dúvida, Então, Felipão. Esse é ótimo comentário, porque faz muito parte da nossa essência aí, né? De ambas as empresas. É o que a gente mais quer institucionalmente, é gerar maximizar, né, a educação no Brasil através de soluções inteligentes aí, que vão permitir as escolas a serem mais eficientes, gastarem mais tempo com o que realmente importa, né? Então, é muito gratificante a gente poder fazer parte disso e estar conseguindo, né, executar isso no Brasil. acho que pode ir para o último slide que a gente vai falar brevemente sobre algumas soluções e já abrir para caso alguém tenha alguma pergunta, algum cenário. Aí você pode falar aí, Caio, tinha algumas pessoas aqui perguntando como que está funcionando hoje o serviço da EducBank, que ouviu lá na feira que a taxa da EducBank às vezes é menor do que a inadimplência, como isso é possível? Então, aproveita e explica aí como que está funcionando esse cenário hoje. Legal. Boa. Bom, aqui para explicar até para vocês, até trouxe aqui um pouquinho dos principais 2 drivers aqui do EducBank, mas a gente entrega um gateway de pagamento, né, conectado aí com grandes instituições, onde através deles as escolas vão fazer a gestão e ajudar, né, na emissão e gestão de faturas. Acho que esse é o primeiro passo. E aqui, obviamente, já tem um leverage enorme, né, para as escolas em questão de eficiência operacional mesmo, tanto por questão de tempo, análise de dados, de tecnologia, mas também porque o EducBank assume todos os custos, né, financeiros aí de emissão de boleto, por exemplo, atrelado para as escolas. E a gente entrega o produto que é o nosso core, né, que é o produto de inadimplência zero, aonde a gente é um garantidor aí garantidor do fluxo de caixa para a escola. Então, ou seja, a escola sabe exatamente através, né, de quanto que ela emite no mês a mês de faturamento, né, de mensalidades, quanto que ela vai receber do EducBank. Para isso, o EducBank cobra uma taxa de serviço, né, que sim
é muito menor do que a inadimplência inicial da carteira de vocês. E aí, até respondendo, acho que foi a pergunta do... Foi a pergunta Acho que foi o Gabriel Matos. do Gabriel, que o Gabriel perguntou como que é possível, né? Gabriel, o negócio é o seguinte, a gente tem que ter os conceitos claros aqui, tá? Então, existem... A gente mesmo, quando acompanha aqui nosso negócio, existem algumas inadimplências que a gente pode considerar. Então, tem a inadimplência inicial, que a gente chama, tá? Essa inadimplência inicial, ela é o quê? Na data de vencimento das faturas, dos boletos. Qual que é o percentual das famílias que atrasam o pagamento? Seja por questão de 5, 10 dias, seja por questão de 2, 3, 4 meses. Então, ou seja, o que significa esse percentual? É o percentual máximo de exposição que a escola tem, que ela não recebe o dinheiro em dia. E isso gera N impactos para as escolas, né? Primeiro que você perde totalmente a previsibilidade, primeiro que você tem uma dificuldade de executar os seus pagamentos previstos, porque você não recebeu esse dinheiro, né? E você tem que buscar outras formas de financiamento. Muitas vezes, quando a gente vê muito dono de escola, e a gente troca muito papo com o dono de escola em relação a isso, às vezes até o dono de escola tem o dinheiro em caixa, né? Tem o dinheiro lá na tesouraria, ele fala, não, mas eu não tenho custo, né? Eu não tenho custo aí, porque eu tenho dinheiro em caixa, mas você tem, porque esse dinheiro que está parado no seu caixa, né? Ou você está deixando de aplicar ele, como exemplo hoje, que a gente falou um pouco mais cedo aí de Selic. Selic no patamar de 12,75 ao ano, ou seja, você está deixando de aplicar seu dinheiro, seja em renda fixa, seja em qualquer outro tipo de investimento, ou mesmo, melhor ainda, ou pior ainda, não sei como falar, é você deixar de reinvestir na sua atividade. Ou seja, o teu maior negócio, a tua maior rentabilidade é no seu negócio, é na sua atividade core. Então, a partir do momento que você está deixando dinheiro em caixa para não deixar de investir, para você ter esse dinheiro para compensar tudo que está atrasado, isso gera um custo imensurável para você, que muitas vezes, só olhando os dados financeiros, você acaba ainda nem mensurando esse custo, mas ele existe, né? E então, a taxa do EducBank é sempre muito menor do que a inadimplência inicial. E essa é a lógica do produto, né? Então, ela é um produto que tem um ganho fantástico para as escolas e também tem um ganho, né? O EducBank está fazendo uma atividade super interessante, né? Tem um negócio muito sólido em cima disso, tá? O Caio, inclusive, tem uma pergunta aqui do Gabriel Matos falando exatamente isso. Diz que falou na Bet, né? Que alguém falou para ele que a taxa de vocês é menor do que a inadimplência. Ele ficou confuso como que isso poderia ser possível. Acho que dá para comentar aí. Exato, Lara. Mas esse é o grande ponto, Gabriel. Assim, o EducBank sempre vai ter uma taxa um pouco menor do que o default final da sua carteira. O que é o default final da sua carteira? É a perda final. Ou seja, na hora que você fecha todo o ciclo financeiro, na hora que você fecha o ciclo de rematrícula, né? Ou seja, você teve aí 12 meses, né, de ensino, depois você tem lá os teus 3, 4 meses de rematrícula, algumas escolas menos, outras mais. Quando você fecha esse ciclo, você tem uma perda final sobre a carteira, né? Então, esse que a gente chama de perda final, evasão, do default da carteira. A nossa taxa sempre vai ser um pouco maior do que o default, senão o negócio não para em pé. Por outro lado, ele é sempre muito menor do que a inadimplência inicial. Ou seja, e mesmo a inadimplência remanescente do mês a mês. Então, essa é a lógica do produto, tá? Para quem tem um negócio, né, Caio, assim, não tem nada pior do que a falta de previsão financeira. Às vezes você tem um bom mês, você consegue, naquele mês, ter uma boa margem, cobrar os seus inadimplentes. Mas a sensação de que no mês seguinte você não sabe o que vai acontecer faz o gestor ficar ali com aquele medo, né, de investir, medo de trazer alguma solução para melhorar ainda mais o seu dia a dia. Então, o principal diferencial, Caio, que eu tenho visto assim da escola é que ela tem um parceiro como o EducBank e a escola que ela está sozinha, tendo que enfrentar sozinha essa sazonalidade, é a segurança, né? É eu saber que eu vou ter aquela segurança e por conta disso eu consigo me comprometer com algum investimento, eu consigo analisar o que está me dando mais retorno, então eu vou gastar mais energia nisso aqui que eu sei que vai ter um retorno maior para minha instituição. Agora,
a escola que ela está enfrentando isso sozinha, o cenário que tem acontecido eu vou ficar parado aqui, eu não vou fazer nenhum movimento brusco, porque eu não sei se eu vou ter fôlego até o final do ano, entendeu? Então, quando a gente coloca isso na ponta da caneta, o que essa falta de segurança representa para a escola, isso pode ser um diferencial ali para o teu crescimento e para a tua diferenciação de mercado. Num ano tão estratégico, como o Caio falou, talvez até o final desse ano ainda seja um ano turbulento, economicamente, tem eleição e tudo. Mas para o ano que vem, existe um cenário de otimismo econômico, né? Independente de quem vencer a eleição, as coisas vão se estabilizar. E quem que vai sair na frente ano que vem? São as escolas que conseguirem minimamente se planejar esse ano, né? Estarem prontas ali para um cenário de retomada de economia. E as escolas que elas deixarem para fazer esse planejamento no ano que vem, elas já vão estar atrás, né? Elas vão sair atrás dessas escolas que conseguiram se planejar. Então, acho que esse é um cenário que é importante analisar. Sem dúvida. Tem uma pergunta aqui do Henrique Aguiar que diz assim: o valor a ser disponível será analisado com base na escola ou no score dos pais? Boa, ótima pergunta. É o Henrique, né? É o Henrique. Henrique, a nossa análise como EducBank, ela é 100% que a gente chama B2B, tá? Então, a gente analisa a escola, tá? Então, a gente, quando vai fazer uma primeira interação com a escola, a gente sempre vai, para conseguir propor uma taxa para as escolas, a gente vai analisar duas grandes coisas. Primeiro, qual que é, a gente tem, né, um algoritmo aqui que a gente desenvolveu internamente, que ele é um algoritmo acadêmico institucional. Então, ele vai olhar aquela escola e vai falar, pô, essa escola realmente é boa, é uma escola que a gente quer trabalhar, né? Ela tem um ensino de qualidade, as famílias realmente veem valor dos seus filhos estarem nessa escola. Então, essa é a primeira análise que a gente faz. A segunda é uma análise financeira, usando alguns dados bem básicos que as escolas mandam para a gente. Mas são somente dados da carteira total, não temos nenhum dados específicos das famílias. Então, a escola vai passar para a gente, por exemplo, quanto que é a inadimplência inicial média do ano. Então, aquele dado que o Felipe mostrou mais cedo, é 26%, é 30%, é 25%, é 35%. A escola manda essa informação, ela manda qual que é a evasão de alunos histórica para a gente, né? Ela manda quantidade de alunos, ticket médio, se tem desconto ou não por antecipação, turnover, né, dos professores. Turnover de professores, que está junto no nosso algoritmo. Então, a análise é 100% B2B, ou seja, 100% visão escola, e com base nisso a gente oferece, né, uma possibilidade de parceria para essas escolas, tá? Então, a gente não analisa as famílias diretamente. Ficou claro? Muito E bem. aí, inclusive aí, né, Lara, um motivo a mais para você estar organizado financeiramente, porque se você consegue chegar numa parceria como essa com a EducBank, com todos os seus números em dia ali, sabendo, a minha inadimplência está sendo essa aqui, minha capacidade de geração de receita é essa, a probabilidade de você conseguir taxas melhores, ela é muito maior, né, porque você tem o seu negócio estruturado. Agora, se as coisas já estão fora de controle, se já está com uma inadimplência muito alta, claro, ainda assim vai ser muito bom para você, porque você vai conseguir reduzir isso e ter ali uma previsibilidade. Mas é por isso que o Caio falou, é sempre bom você arrumar a casa ali, né, quando a gente falou do barco, ter aquela gestão financeira para que você busque as soluções, porque aí você vai conseguir ser muito mais eficiente. Exatamente. E é até por isso que o EducBank homologa as escolas, né? Analisa exatamente muito mais do que qual é o número de alunos ou qual é o valor da mensalidade. Quer dizer, isso na verdade não é um item, né? Não é uma coisa decisiva, mas é o comprometimento desse mantenedor. É isso sim que é analisado e isso é que é avaliado pelo EducBank nessa homologação, nessa avaliação toda do algoritmo que o EducBank faz. Acho que. E aí, emendando isso, tem de novo a pergunta do Gabriel, que diz se ainda há vaga para escolas no EducBank.
E quantos clientes hoje o EducBank tem? Boa. Gabriel, acho que é uma ótima pergunta, né? O EducBank, a gente, graças a Deus, vem tendo muita demanda, né? A Lara está acompanhando muito de perto aqui também, muita demanda, a gente tem muito cliente, né, com interesse na fila, já se conectando aqui para a gente oferecer possibilidades de parceria. A minha indicação para você é: vem com a gente, preenche o formulário, que a gente está analisando todas as escolas que a gente está recebendo. Obviamente que existe uma fila, porque a gente não consegue atender 100% das escolas nesse exato momento, então existe uma fila, mas a gente tem capacidade de atender todas as escolas que realmente têm interesse, né, e tem o perfil que encaixa aqui com os clientes que a gente quer atender. Então, a nossa indicação, a gente pode disponibilizar para vocês os formulários, para a gente começar até a primeira interação, e vai ter possibilidades, tá? E hoje a gente tem aí um número grande já de alunos, né, na carteira, Caio. Ele está perguntando... Temos. Hoje temos centenas de escolas aí com o EducBank hoje, e muitas aí a gente tem um plano super agressivo aí, né, junto com o parceiro, junto com o nosso time interno. A gente, né, acho que vocês devem ter acompanhado, né, estamos fechando uma rodada de investimento, fechamos uma rodada de investimento super relevante, e então a gente está preparado aqui para o crescimento que vem pela frente, muito interesse, muito cliente já mandando informação, e pode ter certeza aí que o EducBank quer atender o Brasil como um todo. Então, junto com todos os parceiros aí, o Proesc é um parceiraço nosso, e a gente está junto nessa jornada aí. Inclusive, né, Caio, ressaltar que se a escola quiser ir por esse caminho de organizar sua gestão financeira, esse combo Proesc mais EducBank, ele faz muito sentido, porque você começa ali automatizando e organizando na Proesc, e você, quando for submeter na EducBank, você já tem ali esses números, inclusive, atualizados, fica muito mais seguro a análise, porque está vindo diretamente do banco de dados que está sendo operado. E a Proesc, ela vira um subsídio da EducBank, é uma forma da EducBank financiar a tecnologia para que você tenha ali uma gestão financeira mais eficiente. Então, depois que você consegue fechar esse combo, até o investimento em tecnologia ele deixa de ser algo que a escola vai fazer, porque vai ser um subsídio da EducBank. Então, a gente tem realmente trabalhado muito para levar essa tecnologia e essa segurança financeira para as escolas, como eu falei ainda há pouco ali, no exemplo que o Danilo citou, a gente quer ser o cinto de segurança e o airbag da parte econômica aí das escolas, que a escola tenha uma segurança muito maior para tocar o seu negócio. E aí, se você quiser conhecer mais também sobre a Proesc, lá a gente tem lá no nosso site tem um formulário que você pode avaliar ali valores, solicitar demonstrações do sistema sem nenhum compromisso. Mas essa via ali de você primeiro organizar, automatizar o seu processo e depois buscar esse financeiro ali com a EducBank é algo que faz muito sentido. Se você quiser, estar à disposição também para ajudar em todo esse processo até que você chegue lá. Sem dúvida, gente. E eu acho que, acima de tudo, o EducBank é um propósito, né? Não é simplesmente uma operação, mas a gente costuma dizer que é um propósito de dar ao mantenedor espaço na agenda para que ele possa focar no que realmente importa, que é a educação, que é a atividade fim dele, cuidar da formação dos professores, cuidar dos alunos, ter um bom projeto pedagógico dentro da sua escola e deixar essa parte financeira que a gente cuida, né? Então, eu, como diretora acadêmica do EducBank, quero dizer que a todas as escolas, elas são atendidas não só do ponto de vista financeiro, que é o que o Caio tem feito, e todo o suporte de tecnologia que o Proesc também nos oferece, mas toda uma área acadêmica que vai dar suporte e sustentação para as escolas do ponto de vista de atualização profissional dos professores, do próprio gestor, né? Muito bem, gente. Olha, eu fico muito feliz. Eu acho que foi uma super aula que nós
fizemos aqui hoje. Caio e Felipe, vocês estão de parabéns, porque foi extremamente claro, didático e foi muito interessante para quem teve a oportunidade aqui de nos assistir. Quero agradecer a participação de todos os que estiveram aqui com a gente. Tivemos uma audiência aqui com um número bastante interessante. E dizer que ainda esse ano a gente tem alguns outros temas em parceria com o CIESP para seguir nesse nosso programa. Nós ainda teremos sobre marketing educacional e sobre planejamento financeiro. Então, que as pessoas fiquem atentas, porque ainda teremos mais gente boa aqui falando com vocês para ajudá-los nessa questão da gestão da sua escola. Caio, muito obrigada. Felipe, se vocês quiserem encerrar aí falando, deixando uma mensagem, será um prazer. Claro, queria agradecer o Felipe, né, pela participação em conjunto, que foi excelente a interação. Agradecer o CIESP, agradecer a Lara e todo o time do Educbank, Proesc, e dizer que, acho que um recado muito importante é que a gente, esse é o começo, né, acho que é uma parceria que está começando, muita coisa pela frente, a gente já tem mapeado muitas outras, né, possibilidades de produtos, de como atender as escolas da melhor forma possível, e então vem muita coisa por aí, né, a gente está, mas obviamente que existe já uma oportunidade enorme, né, de atender as escolas com os produtos core hoje, mas enfatizar que tem muita coisa na fila, muita coisa para a gente olhar juntos, muita coisa já sendo desenvolvida, e a gente quer atender e mudar a educação no Brasil. Então, queria deixar um abraço e um agradecimento para todo mundo aí que participou. Perfeito. Eu também queria agradecer aí ao CIESP, ao convite da Educbank também para participar desse conteúdo. A missão da Proesc é inovar a educação brasileira, né? Então, quando a gente encontra parceiros aí como a Educbank para caminhar junto, a gente está executando a nossa missão ali, que todo mundo lá na Proesc trabalha todos os dias para realizar, né? Então, compartilhamos muitos conteúdos práticos hoje aqui, muita gente conseguiu trocar ideias aqui no chat também que eu estava acompanhando, fico muito feliz. E dizer, pessoal, que eu torço muito, assim, um desejo para que esse segundo semestre seja de muito sucesso para a escola de vocês, para que vocês consigam organizar a casa, ter um ótimo início de 2023 também. Um desejo que a gente tem, né? A gente vai trabalhar muito para ser o parceiro da educação, mas também que você consiga desempenhar em todas as áreas da sua instituição, né, o planejamento correto e saia na frente aí nessa retomada. Que seja um ótimo ano para vocês agora, esse segundo semestre de 2022. Muito, muito bom, gente. Eu quero agradecer novamente a participação de todos e ao Felipe e ao Caio, que, como eu disse, nos deram uma verdadeira aula de gestão financeira aqui. Tenho certeza que foi extremamente útil para todos os mantenedores e gestores que estão nos assistindo. Mais uma vez, gente, muito obrigada e um bom dia para todos vocês. Obrigado, bom dia, pessoal. Tchau.